Bom pessoal, bom dia. Fiquei um tempo aí sem gravar, porque eu tava meio doente também. Acho que o Demiurgo cobrou essa semana aí. E agradecer o pessoal aí que fez doação pro canal, tá? No último vídeo. E vamos. Eu quero gravar um vídeo aqui hoje. Vou tentar, né? Tentar explicar um pouco isso daqui. Que é a questão do mundo incriado, né? A questão do mundo incriado. Ou da negrura do espírito, né? Lembrando que isso aqui é o que eu entendo sobre o assunto, beleza? Então, vamos começar aqui. Primeiro, para tentar entender o mundo incriado, né, a gente tem que entender primeiro o mundo criado. Né? E o que é o mundo criado? O mundo criado, como que esse mundo é criado, como que o próprio Demiurgo, né, o Demiurgo cria. Ele cria através das formas pensamento. Né? Então, o Demiurgo ele projeta o pensamento, que seria informação, dentro de um campo. Imagina aí uma malha ou uma grade dentro de um campo. Um campo que a física chama de malha quântica, né, ou grade magnética. E ele projeta o pensamento dentro desse campo, e dentro desse campo é criado o espaço para processar a informação. E o espaço processando informação, ele cria o tempo. Né? Então, o que é o tempo? Imagina o seguinte, você tem uma forma pensamento que vem da quinta... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Para vocês entenderem. Vou tentar explicar isso aqui que é difícil. Pensa o seguinte, imagina que a forma pensamento, ela vem da quinta dimensão. Quando essa forma é lançada, ela cria uma informação sendo lançada dentro de um campo, sendo processada. Essa é a quarta dimensão, que é o tempo, né? Que é a informação viajando. A informação viajando, tá vendo aqui, ó, informação viajando, ela cria o tempo. E o tempo precisa ser, essa informação precisa ser processada. Então ela vai ser processada em quadros de memória, que é a terceira dimensão, que é o espaço. Então, o espaço, que é a 3D, processa o tempo, que é a 4D, e o tempo veio da 5D, porque o tempo é uma forma pensamento jogada num campo para ser processada. Então, imagina que aqui eu imaginei um garoto jogando futebol. Né? A forma pensamento foi jogada de fora, cai aqui no campo, e esse campo começa a projetar um garoto jogando futebol, né? Através de uma linha de tempo. Entendeu? Basicamente é isso. Então, o mundo criado é uma ilusão de um espaço físico processando informação. Né? Por isso que o pessoal fala o tempo não existe, o tempo é uma ilusão. Porque o tempo é espaço processando informação, criando uma ilusão de movimento. Entendeu? Então aqui, imagina que alguém, né, você pode chamar esse alguém de entidade, de mônada, de Deus, ou seja lá, depende aí da sua religião, tem vários nomes para isso. Mas alguém pensou em um garoto jogando futebol. Essa forma pensamento lançada dentro de um campo criou uma projeção holográfica de um garoto jogando futebol, que nada mais é do que uma projeção de uma forma pensamento
processada em um ambiente, um espaço, que é holográfico virtual, para que essa forma de pensamento seja interpretada e ela crie alguma coisa, né? Ela seja projetada para ser compreendida. Beleza? Então tá, então o mundo criado é uma ilusão, aonde o espaço processando informação cria a ilusão do passar do tempo. Beleza? É como um jogo, né? Aqui você tem os FPS, frames por segundo, né? Quadros por segundo. É como um filme. Quando você, por exemplo, quando você assiste um filme, é isso aqui que você está assistindo. São quadros por segundo passando em uma tela, mas como o seu olho captura esses quadros e o seu cérebro interpreta esses quadros de uma maneira muito rápida, você pensa que você está assistindo um filme onde as pessoas estão se movimentando, mas não. Na verdade, você está assistindo isso daqui, ó, uma sobreposição de quadros de memória. Beleza? Então, o mundo criado é uma matriz virtual onde você tem uma projeção de uma sombra do espírito. Lembra na sabedoria hiperbórica ela fala que foi capturada uma sombra do espírito? Uma sombra, um fantasma virtual. E esse fantasma caminha dentro do tempo. Esse reflexo do espírito caminha dentro do tempo. Na verdade, ele caminha no espaço criando o tempo, né? É uma definição melhor. Então, uma sombra, imagina um reflexo seu, né? Eu gosto do termo avatar, né? Que eu venho muito da computação, de jogos online. Então, basicamente, você é uma imagem virtual, né? No filme do Matrix, até o Morfeu fala, né? O eu digital. Imagina que você, aqui, né? O você que você olha no espelho é o seu eu digital. Que seria esse fantasma aqui, ó, o fantasma da máquina. O seu eu digital caminha dentro do espaço, criando assim o passar do tempo, ou na verdade a ilusão do passar do tempo, porque o tempo são frames passando em uma tela, por isso o tempo é uma ilusão, tá? Então isso é o mundo criado. O mundo criado é o espaço processando informação e assim gerando a ilusão do tempo. E a informação vem de uma entidade, ou de um espírito, ou de alguém que projetou. Aí você pode chamar esse alguém do que você quiser. Você pode chamar até do seu verdadeiro eu, ou do seu self, né? Carl Jung chamava de self. Os alemães da SS chamavam de Selbst. E os hindus chamam de Purusha, né? Ou alguns outros termos lá estranhos lá, que é uns nomes diferentes, né? Mais difícil de entender. Mas basicamente é isso. Você tem o seu eu verdadeiro, que é o espírito fora do espaço-tempo. E é a origem, a sua origem, o seu eu verdadeiro, o eu que está fora da projeção. E o seu eu dentro da projeção, que é o fantasma da máquina, que é o seu eu digital, que é um reflexo do seu eu verdadeiro, beleza? Por isso que a sabedoria hiperbórea fala que um reflexo do espírito foi capturado no universo da matéria, porque o espírito está fora, projetado dentro, através de um eu digital, beleza? Então, o mundo criado, a matriz Gaia, né? Gaia, que eu já falei, Gaia, a Terra, Gaia não é Terra, a Terra não existe, a Terra é uma simulação. Então, Gaia é God Array Intelligence Artificial. Traduzindo para o português é matriz divina ou arranjo divino, pode ser até rede, né? Uma rede de inteligência artificial.
tá bom? Então é isso. O espaço processando informação cria a ilusão do tempo. Beleza? Isso é a matriz. Esse é o mundo criado. Esse é o seu reflexo do espírito, o fantasma da máquina, o eu digital. Você é o eu verdadeiro, experimentando o eu digital aqui. Então tá. Agora, outro exemplo aqui para vocês. Ó. Record, né? O disco de vinil chama record. Record. A Torus, vista de cima, parece um disco de vinil, né? O que é a Torus? A Torus é um campo magnético. Magnetic field. Campo magnético. Se você reorganizar as letras, você tem Magic Net ou rede mágica, tá bom? Rede mágica, campo magnético, campo de rede mágica. Ou seja, você tem uma rede, que é a Torus, uma rede, tá vendo? Ela literalmente é igual a uma rede. Essa rede captura as suas formas pensamento, aquilo que você pensa, e através dessa captura ela projeta aquilo que você chama de realidade, tá bom? Então a realidade, tá vendo aqui, ó, uma simulação, ó, o giro do tempo, passar do tempo. Por isso que o relógio é um círculo girando, o ponteiro, porque a gente está dentro do tempo, tá vendo? Ó? Uma rede mágica, Magic Net, Magnetic, Magic Net, rede mágica. Uma rede mágica que captura as suas formas pensamento e, através das suas formas pensamento, ela lança essas formas na grade, na rede, para criar o movimento. Tá vendo? O movimento. E o movimento cria a ilusão do tempo. Então, o movimento dos seus pensamentos, das suas formas pensamentos, dentro dessa rede, cria a ilusão do tempo. É assim que a matéria cria. Tá? É assim que a matéria cria. Tanto que, para os antigos, o cérebro era Deus. Né? Porque o cérebro é uma cópia da grade maior, né? Que seria aí o demiurgo, o geometrizador. Então, a grade maior, né? O universo inteiro, a holografia, né? É o próprio, é aquilo que a gente chama de demiurgo ou geometrizador da realidade. E aqui, só fazendo um parênteses, tá? Às vezes eu uso o exemplo de inteligência artificial, tá? Mas eu não estou falando que o demiurgo é uma IA. Não é isso que eu estou falando, tá? Tem gente que às vezes não entende o exemplo que eu dou e leva as coisas ao pé da letra, beleza? Porque se você for pensar dessa maneira, até a gente também seria uma IA de alguma forma, tá? Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Quando eu uso os exemplos da computação, é para fazer um paralelo para vocês compreenderem, beleza? Não é para levar a coisa ao pé da letra. Não é literal a coisa, é só um exemplo. Então vamos lá. Aqui a gente tem um scan cerebral. Aqui a gente tem o Baphomet. Aí o cara vai ver isso aqui. Mas então o Baphomet tá na minha cabeça. Tá vendo? As pessoas levam a coisa ao pé da letra. Baphomet é o símbolo da dualidade. Dualidade. Uma mão para cima, uma mão para baixo. Ele tem um pênis e seios de mulher. Porque ele é o homem e a mulher. Ele é o masculino e o feminino. Ele é um andrógeno. Tá bom? Ele tem um corpo de demônio e asas de anjo, porque ele é o andrógeno. Ele é o bem e o mal.
Ele é o certo e o errado. Ele é o homem e a mulher. Entendeu? Ele é o quê? Ele é uma representação do nosso cérebro. O nosso cérebro é um reflexo dessa forma pensamento original que o Demiurgo pensou. Então, quando o Demiurgo criou esse universo, ele falou o seguinte: eu vou geometrizar um universo de dualidade, onde eu tenho uma energia positiva e uma energia negativa. E as duas vão estar em conflito eterno. É basicamente isso que ele criou. Isso se reflete em tudo, tá? Então a criação da matéria desse universo, tá? Eu estou falando somente desse universo. Existem outros universos. A gente veio de outro universo. A gente veio de outro lugar. Então eu quero que vocês entendam esse universo. Esse universo é assim. O nosso cérebro é um universo em miniatura. O universo funciona através da dualidade. Direito e esquerdo. Certo e errado. Por isso que você tem 2 braços, 2 pernas. Por isso você tem lado direito e lado esquerdo. Por isso você tem 2 olhos. Né? Homem e mulher, positivo e negativo. E enfim, né? Isso aí é infinito. Dá pra ficar o dia inteiro aqui. Mas é isso. Quando o Demiurgo pensou esse universo, ele pegou, jogou um pensamento dentro de um domínio. Eu chamo de domínio. Você pode chamar de toros. Você pode chamar de campo magnético, rede mágica. Você pode chamar de universo. Você pode chamar de holografia. Pode chamar do que você quiser. Mas é um lugar que ele criou de confronto de luz e trevas, certo e errado, bem e mal, positivo e negativo. Ele criou um lugar onde as energias se dividem. Por isso Baphomet representa as 2 energias, tá bom? O lado direito e esquerdo do cérebro. Ele criou esse universo. Eu uso esse exemplo. Você tem uma torus que joga para baixo, uma torus que joga para cima. O universo fechado pelo campo magnético, que é o Ouroboros, tá vendo? Por isso, na mitologia nórdica, a Jormungand dava a volta no mundo, porque ela é o campo magnético, ela é a torus. Então, o Demiurgo pensou num universo fechado com confronto de energia. Energia negativa, positiva, ou positiva, negativa. Então, 2 energias em confronto o tempo todo. É uma guerra infinita. Basicamente é isso. É uma guerra infinita. É o confronto de 2 energias. Esse é o universo do Demiurgo, uma guerra infinita. O problema é que as pessoas, elas estão fechadas na ideia de que só existe esse universo. E aí que está o problema. A gente veio de outro universo. E a gente caiu aqui, ficou aqui e está aqui até hoje. Tá, mas vamos lá. Eu vou usar aqui, para tentar explicar para vocês, um anime, tá? Esse anime é Jujutsu, ele chama Jujutsu, Feiticeiros Jujutsu, né? O Jujutsu Kaisen. E esse anime, ele é muito bom para personificar as religiões, tá? Ele personifica várias religiões. Inclusive, eu vou trabalhar aqui em cima desse personagem. Ele chama Satoru Gojo. Esse cara, ele tem o feitiço dele. Ele nasceu com feitiço, né? E esse feitiço é a personificação do universo material. Você tem o feitiço dele, né, que é o Mugen. E, além disso, você tem os outros 2 poderes dele. O feitiço dele é o seguinte. Ele tem o vermelho. O que é o vermelho? Vermelho é a personificação do poder de repelir, de repulsa, de expulsar. É um poder de emissão. Ele lança tudo para fora.
é um poder de expelir. Ele expele, ele repulsa, entendeu? Ele lança. Que é o quê? É a suástica de baixo, é a suástica da esquerda. É a suástica que joga para fora, entendeu? Então a energia aqui sai, ela vem para fora. É a repulsão, joga para fora. Então é o vermelho. Ele joga para fora. Tá vendo? É a suástica canhota. Por isso que a suástica do bigode era vermelha, porque é um movimento contrário, significa resistência, significa repulsa, significa repelir, né? Ir contra, jogar para fora. É o vermelho. O outro poder dele é o azul. Tá vendo? O azul já está girando, né? O vermelho é uma explosão que joga para fora. O azul, ele está girando. Por quê? Porque ele suga. O azul é a personificação da atração. Então, o vermelho é a repulsão. O azul é a atração. Ele atrai, ele suga tudo para dentro dele. Por isso que em cima a suástica é azul. Porque o tempo suga, né? A gente hoje está girando junto com o tempo. A gente está sendo atraído pelo tempo. Então a suástica de baixo ela joga para fora, a de cima puxa para dentro, joga para fora, puxa para dentro, fora, dentro, tá vendo? Fora, dentro, fora, dentro. Então repulsão e atração, repulsão e atração. E agora tem o poder que é o principal dele, que é o roxo. O que é o roxo? O roxo é a união do poder de atrair e de expulsar, de repelir. Quando você une os dois, você une as duas energias, o poder dele é o seguinte, ele, presta atenção, ele cria uma massa imaginária. Ele cria uma massa imaginária. O que isso quer dizer? Isso é o resumo do universo material. O que é o universo material? Uma simulação, uma massa imaginária dentro de um espaço. É uma massa imaginária. A própria ciência fala que 99% do átomo, eu não lembro se é 97 agora, 97 ou 99, mas é matéria escura, é espaço vazio. Por isso no livro do Serrano ele chama de o fantasma da máquina, porque basicamente o nosso corpo é um fantasma. 97 ou 99 do nosso corpo é espaço vazio. 99% da matéria é espaço vazio. A própria ciência prova isso. A ciência prova que o espaço entre um átomo, né, entre o centro do átomo e o outro, é do tamanho de um estado. Imagina uma distância do tamanho do estado de São Paulo, vazia. Essa é a distância entre um átomo e outro. Então, o nosso corpo é a maior parte vazio. Por isso que chama holografia. Grafia é uma escrita, uma projeção, uma forma. Grafia é uma forma imaginária, um desenho. E holo vem de hollow, que é vazio. Então, holographic, uma grafia vazia, um fantasma. Por isso que 90, acho que é 97 ou 99, eu não lembro agora. Vou falar 99. 99% do átomo é vazio, é matéria escura. Porque o átomo é uma massa imaginária. É um holographic, uma holografia. Hollow é vazio. Holographic. Holografia, uma grafia vazia. Um gráfico vazio. Um fantasma. Tá? É isso aqui, ó. Holographic. Então, esse é o poder dele. É a personificação, né, que ele é basicamente a personificação do universo da matéria.
poder de atração, o azul, repulsão, o vermelho, que é as duas energias, a suástica destra para cima e a suástica canhota para baixo. Tá vendo aqui, ó? A suástica destra, a suástica canhota. Atrai, repulsa, atrai, repulsa. E o centro, quando você combina as duas energias, é uma matéria imaginária. Você cria uma massa imaginária, que é o que a gente chama de planeta Terra, um mundo imaginário, um anima mundis, um mundo animado. Entendeu? É um Cartoon Network nível Deus, basicamente. Vamos usar esse exemplo aí, um The Sims nível Deus. Vamos pensar desse jeito. E agora a questão do mundo incriado, né? O domínio do Gojo, né, quando ele expande um domínio, né, esse é um poder desse anime, né? Quem quiser assiste lá para entender. Quando o Gojo expande um domínio, né, ele expande o vazio do ilimitado. Ele usa esse mudra com a mão, né? Esse é o mudra Marici ou Maristen, né? É o mudra. Esse mudra é isso aqui, ó, tá? O que ele faz com os dedos. Esse aqui, na verdade, é metade do mudra Marici, né? Não é o mudra completo. O mudra completo é feito com as duas mãos, mas esse é metade do mudra. Esse mudra representa a deusa budista, que é a personificação da luz, né? Simbolizando os raios ofuscantes da luz que precedem o sol, ou seja, a estrela da manhã, né? A deusa do amanhecer. Por isso que Vênus, nas mitologias, Vênus, ele precede o sol, ele é a estrela da manhã, ele é a primeira estrela na manhã antes do sol nascer, tá? Ela é referida como a deusa do amanhecer. O amanhecer e a luz associada à deusa simbolizam o brilho da iluminação espiritual e do esclarecimento. Então, esse é o mudra Marici ou Maristen. Através desse mudra, ele expande um domínio. O domínio dele é o vazio do ilimitado. Tá vendo? E o que é o vazio do ilimitado? Dentro da Cabala é chamado de Ain Sof. Dentro da sabedoria hiperbórea é chamado de o não criado ou o mundo incriado. Os gnósticos chamavam de pleroma, os gnósticos aí mais tradicionais, ou o reino da luz infinita, ou pleroma. Também é chamado de origem, ou causa primeira, ou horizonte de evento, tá? Ou vazio do ilimitado. O que é isso? É aqui que eu queria chegar. Quando você entende que o mundo criado, o que a gente chama de mundo criado, que a gente percebe como realidade, é uma projeção de uma forma pensamento dentro de um espaço, né? Ou seja, é uma informação dentro de um espaço. Uma informação sendo processada por um espaço, criando a ilusão do passar do tempo. Isso é o mundo criado. Então, o tempo é espaço processando informação. Então, vamos lá. Se o tempo é espaço processando informação, esse é o mundo criado. Agora, e o mundo incriado? O mundo incriado não quer dizer que ele não foi criado. A gente chama de mundo incriado porque ele não foi criado pelo demiurgo. Ele já existia antes do demiurgo fazer essa criação, tá? Então, o mundo incriado significa o mundo que vem antes, que já existia. Pra gente, ele é incriado. Por quê? Porque a gente não consegue compreender o mundo incriado. E por que a gente não consegue compreender o mundo incriado? Porque a gente está preso ao cérebro.
O cérebro só compreende aquilo que ele consegue processar, porque o cérebro é a máquina que processa a informação. Por isso que o cérebro cria a ilusão do tempo. Então, o cérebro processando informação, né, dentro do espaço, ele cria a ilusão de tempo. Para a gente entender o mundo incriado, a gente teria que ter uma capacidade de processamento muito superior à que a gente tem. Então, o que é o mundo incriado? Imagina o seguinte: imagina que você tem tanta informação, mas tanta. Imagina que a informação é tão grande, é tão densa, é tanta coisa, que não exista um espaço grande o suficiente para processá-la. Então, não existe um espaço capaz de processar essa informação. Se não existe um espaço capaz de processar essa informação, então não pode existir o tempo, porque o tempo é espaço processando informação. Mas se a informação é tão grande que não existe nenhum espaço capaz de processar ela, então o tempo dentro dela não existe. É isso que é a origem. É isso que é o Deus incognoscível. É uma coisa tão complexa, tão grande, tão impossível de processar, que primeiro que aonde ele está nem existe o tempo, né? Então, fora da matriz, o tempo nem existe. Por isso que o pessoal fala que a partir da quinta dimensão já não existe mais o tempo. Porque é tanta informação que se torna impossível de processar. Então, o que é o vazio? O vazio incriado, né? O vazio incriado, ou a negrura infinita, que é falado na sabedoria hiperbórea, a negrura infinita do espírito. É um ponto onde tem tanta informação ao mesmo tempo, no mesmo lugar, que é tão complexo que nesse lugar, entre aspas, o tempo nem existe, né? Porque o vazio não é o nada. O vazio é tudo ao mesmo tempo e no mesmo lugar. É exatamente isso que representa o domínio do Gojo, né? O vazio do ilimitado. Ele lança o seu domínio, ele prende a maldição dentro desse vazio, e a maldição simplesmente não consegue se mexer mais, não consegue mais fazer mais nada. Ela fica em estado catatônico, né, por assim dizer, porque é tanta informação que é impossível processar. Por isso a sabedoria hiperbórea fala que para o homem Deus é incognoscível, porque Deus seria, né, o Deus verdadeiro, tá? O Deus verdadeiro. Deus seria esse ponto, essa origem, esse ponto aonde tem tanta informação, né, que seria o próprio infinito, que é impossível processar. Então não existe um espaço grande o suficiente para processar a origem. Tanto que o pessoal fala, mas por que o Deus incognoscível não vem aqui e resolve essa bagunça, né? Vocês não estão entendendo. O Deus incognoscível, ele é tão grande que ele não cabe nesse universo, porque tudo está dentro dele. Ele é tudo. Ele é a causa primeira, ele é a origem da própria existência. Ele é o infinito verdadeiro. Ele é tão grande, é tanta informação, é tanta coisa, é tão gigantesco que não dá para processá-lo. Por isso que para o homem Deus é incognoscível. E é por isso que o espírito está na origem.
o espírito não está aqui. O espírito está lá na origem, lá no Deus incognoscível. Por quê? Porque o espírito também é tão grande que ele não cabe nesse universo. É por isso que esse universo é somente um eu digital, um reflexo do espírito. Entendeu? Nós somos um eu digital, nós somos um reflexo do espírito. Porque o espírito verdadeiro, ele é tão grande, mas tão grande, que ele não cabe no universo do Demiurgo, ele não cabe. Então, por isso que a sabedoria hiperbórea fala, o espírito está na origem. O que está aqui na matéria, na verdade nós, né, o que seria o que a gente chama de nós, é um eu digital, um reflexo do espírito. Beleza? Eu sei que esse vídeo é extremamente complicado, né, até para explicar é extremamente complicado. Que nem fala o Moiano, né, a obra é extremamente complexa e o arquiteto não está nem de longe pronto para realizá-la, né? Mas é o que eu compreendi, tá, da coisa. E quem quiser aí deixar alguma coisa no comentário, basicamente é o que eu compreendi, tá? O que eu compreendi da sabedoria hiperbórea é isso. O espírito é tão grande, né, a negrura infinita, que seria o próprio espírito, o sol negro, ele é tão grande, é tanta informação, que ele não cabe no universo material. O universo material é só um reflexo, né? É só uma projeção desse espírito, um reflexo desse espírito capturado. É como se a gente estivesse dentro de um filme, né? Para quem entende mais de jogo, é um The Sims aí feito por deuses, né? Mais ou menos isso. E esse universo, que nem eu falei, ele é uma grade magnética que captura e se alimenta dos seus pensamentos dualísticos, né? O que seriam pensamentos dualísticos? Pensamentos que estão dentro da dualidade. Esse universo, ele se alimenta, essa malha cósmica, essa grade, ela se alimenta da divisão, da briga, do conflito, dos dramas. Ele se alimenta dessas coisas, tá? Então, eu penso, tá? Agora é uma opinião minha, que um caminho para sair daqui é se manter neutro, né? Muita gente fala isso, né? O pessoal até da espiritualidade aí fala isso. E provavelmente tem alguma verdade nisso, tá? Eu, infelizmente, não tenho muita certeza ainda de como sair daqui, mas eu penso que esse é um caminho, se manter neutro. Porque quando você se mantém neutro sobre as situações, você não alimenta mais o programa. Mas o que é se manter neutro? Se manter neutro não é ser um covarde, ser um fraco que não faz nada. Se manter neutro é não dar sentido para as situações de dualidade. Então, por exemplo, imagina que na sua família tem lá uma pessoa que faz drama, né? Aquelas mulher briguenta ou aqueles cara chato, dramático, a pessoa que vive fazendo drama. Quando essa pessoa começar a fazer drama, você vai se afastar dela. Você não vai dar sentido pro drama. Quando essa pessoa começar a querer arrumar briga com você, você vai simplesmente ignorar ou se afastar. Entendeu? Você vai se defender. Você não vai aceitar aquela situação e também não vai alimentar aquela situação. Você vai criar o que a sabedoria hiperbórea chama de arquêmona, né? Que é você cria uma matriz dentro da outra. Então, o mundo te deu uma vida pré-determinada dentro de um ambiente que tem regras, limitações e conflitos. Dentro desse ambiente, você vai criar uma situação favorável para você, né? Então, você vai buscar sempre o equilíbrio dentro desse ambiente. Então, ser neutro não é ser um covarde, não é aceitar qualquer coisa, não é ser um Zé que senta no morro, fica meditando lá a vida inteira e não faz nada. Não é disso que eu estou falando. Ser neutro é você buscar o equilíbrio e buscar sempre a melhor situação para você, sem
também prejudicar os outros, entendeu? É manter o equilíbrio na sua vida, no máximo de aspectos que você conseguir, pelo menos, se não em todos, né? Esse é o pensamento que eu tenho. E provavelmente é um caminho para sair daqui. Eu não tenho certeza, infelizmente, sobre isso, mas é um caminho para sair daí, tá? Esse foi o vídeo. Eu espero ter pelo menos passado a ideia do que eu queria explicar, tá? É um assunto extremamente difícil, muito difícil mesmo de explicar, mas eu tinha que passar essa visão para vocês, que é uma visão que eu tenho, né? Que pelo menos alguma coisa que eu entendi aí dos meus estudos, e eu deixo aí para quem quiser, beleza?